Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui de cálculo. Olha só, vem aqui. Bom, sejam as funções f e g definidas por f de x vai ser igual a 1 se x for entre menos 1 e 1 e 0 caso contrário. A g de t vai ser a função que vai ser a integral de menos 1 a 1 de f de t menos x dx. E ele pede determine o esboço do gráfico de f e g. Bom, antes de fazer o exercício, pausa a videoaula, tenta fazer sozinho ou sozinha e depois você compara o que você fez com o que eu vou fazer. Além disso, não esqueça de deixar logo o seu curtir e também inscreva-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos rumo a 100 mil inscritos. Então, vou imaginar que você pausou, que você tentou. Vamos agora ver aqui a resolução. Bom, pede para esboçar o gráfico de f e de g. O gráfico de f a gente pode esboçar logo de uma vez, porque já está aqui a expressão para a nossa f de x, né? Já a g de t a gente vai ter que fazer uma análise aqui ainda, porque nós temos uma integral aqui. Então, vamos primeiro fazer aqui o gráfico da f, né? Um esboço do gráfico da f. Bom, fazendo aqui o sistema de eixos, né? Nosso velho e bom sistema de eixos cartesianos, né? Então, x, y. Bom, a função f de x ela é simplesmente 1, ou seja, constante, né? Sempre igual a 1. Quando o x estiver entre menos 1 e 1, e 0 caso contrário. Ou seja, se x for um número que não esteja entre menos 1 e 1, vai ser 0. Então, olha só, vamos marcar aqui o nosso menos 1, vamos marcar aqui o nosso 1, e aí vamos dizer que aqui seja 1, né? Então, veja, se tiver entre menos 1 e 1, então vamos botar aqui mais ou menos para a gente ter uma... Eita! A gente ter uma noção, ó. Então, nessa parte aqui, tá? Ó, vamos pontilhar aqui. Então, ó, nessa parte aqui de menos 1 até 1, a função vai ser 1, né? Então, eu vou colocar aqui de outra cor. Então, aqui, ó, bolinha fechada aqui, né? Porque entre menos 1 tem inclui menos 1 e inclui 1, ó, porque tá menor ou igual aqui e menor ou igual aqui. E aqui quando for 1, né? E aí, ó, essa parte aqui, vou tentar fazer um pouco mais grosso aqui, ó. Então, ó, constante, né? Ou seja, sempre igual a 1, entre menos 1 e 1. E se for de menos 1 para baixo, né? Ou seja, menos 1 até menos infinito. E de 1 para cima aqui, ó, de 1 até mais infinito, tudo isso aqui vai ser 0, né? Então vai ficar em cima do eixo x, porque se o y vai ser 0, o gráfico da função vai ficar em cima do eixo x, né? E vamos apagar aqui no meio, né, para ficar uma bolinha aberta, bonitinha. Então aqui, ó, esse é o esboço do gráfico da função f, tá? Ela é constante, igual a 1, quando tiver x entre menos 1 e 1, e 0 no resto. Então vai ser aqui em cima do eixo x, né? Então o gráfico da função f já está feito o esboço. Agora, o negócio vai ser fazer o esboço do gráfico da função g, porque ela é uma integral de menos 1 a 1 de f de t menos x dx. E aqui veja, olha só, onde é que está a variável dessa função g, né? O domínio dessa função g está aqui, ó. Eu vou até colocar de outra cor. Ele está aqui no t, olha só. Então, t é que é a variável dessa função g. O domínio aqui é o t. Então, aqui, ó, esse t é que é a variável da função, tá vendo? O x, que eu vou botar agora de outra cor, o x, olha só, ele é a variável aqui, ó, da integral, da integração. Então, a variável da integração é x, ó, tanto que está aqui, ó, dx, tá vendo? Isso é muito importante porque significa o seguinte, ó, quando a gente estiver fazendo, né, resolvendo a integral, ó, quando a gente estiver resolvendo essa integral aqui, como a gente vai resolver essa integral? Considerando x como sendo a variável da integração, a variável t é uma constante, é um número real dado, certo? Quando a gente considera que a gente vai integrar em relação a x, certo? Então isso é importante aqui para poder ter uma diferença. Então imagina que você me dá um t, que é um número real, substitui aqui no lugar de t esse número real, e aí você vai calcular essa integral. E você vai calcular essa integral com x sendo a variável de integração. Bom, vamos lá. Para a gente resolver essa integral, a gente vai ter que analisar aqui o seguinte, ó. Vamos fazer primeiro uma mudança de variáveis. Vamos fazer, para poder ficar melhor aqui, então nós temos g de t como sendo igual a integral de menos 1 a 1 de f de t menos x dx. Se a gente quiser fazer uma mudança de variáveis aqui, né, vamos dizer que t menos x, o u seja igual a t menos x, né? Então, quem vai ser o nosso du vai ser igual a... Lembra que se eu vou derivar isso aqui em relação a x, t é constante, então a derivada de constante é 0, e a derivada de x vai ser menos 1, então vai aparecer menos 1 dx, ou seja, menos dx. E aí, o que nós vamos ter aqui desse lado? Olha só. Quando eu tiver o nosso x sendo igual a menos 1, né? Quanto é que vai ser
o nosso u. Bom, u é t menos x. Se x for menos 1, vai aparecer aqui assim, vai aparecer t menos menos 1, né? Você vai fazer jogo no sinal, isso aqui vai dar t mais 1, né? Porque menos 1 multiplicado por menos 1, né? Lembra que menos aqui na frente é como se fosse menos 1 multiplicando. Então vai dar t mais 1. Ou seja, aqui ó, vai dar t mais 1. E agora, quando o nosso x for igual a 1, quanto é que vai dar o nosso u? Aí vai ser mais fácil ainda, né? Vai aparecer t menos, e aí no lugar de x eu vou botar 1, vai aparecer t menos 1. Então vai ficar t menos 1. Ok. Então, isso daqui é o que nós temos para o nosso valor quando x for menos 1, vai ser isso aqui. Quando x for 1, vai ser isso aqui. Bom, então isso significa o seguinte, que a nossa função, então, né, trocando a variável aqui, né, lembra como é que vai ficar? Vamos pegar a nossa integral, a gente resolve, depois a gente volta para achar o g de t, né? Então, a nossa integral vai ser integral de, no lugar de menos 1, né, ó, eu tenho que botar t mais 1. Então, t mais 1. E no lugar de 1, eu tenho que botar t menos 1. Então, t menos 1. E aí, aqui dentro vai ficar f de u. Só que aqui dx eu vou ter que substituir por menos du, né? Porque se você multiplicar por menos 1 aqui ambos os lados, né, vai ficar menos du igual a dx, né? Se você multiplicar por menos 1 ambos os lados. Então, aqui vai aparecer menos du. Vou botar logo menos aqui na frente, então vai ficar menos f de u du. Bom, ok. Então, isso aqui foi só fazer a substituição de variáveis, porque vai ficar mais fácil analisar essa função f, considerando assim, tá? Aí nós vamos usar aqui uma propriedade de integrais, que diz o seguinte, se você tem menos f de u du, você tem esse menos 1 aqui multiplicando essa integral, quando a gente troca de posição o intervalo de integração, troca o sinal lá da integral, né? Lá do integrando. Então, se você trocar de lugar aqui, eu botar t menos 1 aqui para baixo e t mais 1 aqui para cima, você inverte o sinal do integrando, se gera menos f de u, trocou o sinal, vai ficar só f de u. Então, isso aqui é uma propriedade de integrais, certo? Beleza. Feito isso, vamos agora analisar. Olha só. Vamos ver por que é interessante fazer essa integral desse jeito, né? f de u du. Vamos lá. Então, f de u. Se a gente agora analisar aqui, ó, nossa função f de x, ela é 1, se x estiver entre menos 1 e 1, e 0 caso contrário. Então, vamos imaginar aqui, ó, que aqui dentro a gente está colocando um certo u, certo? Um certo número real u. E aí, claro, esse número real u vai ser colocado aqui também, né? Então, veja, se o nosso u, né, tiver entre menos 1 e 1, o resultado da função é 1. E 0 caso contrário. Ok. Então, veja, quando você estiver fazendo u variar de menos t, ou desculpa, quando você estiver fazendo u variar de t menos 1 até t mais 1, o que vai acontecer, né? Nós podemos ter algumas situações que a gente pode descrever aqui, ó. Primeiro, deixa eu fazer as situações, né? Que é a seguinte, olha só. Vamos imaginar, aqui está o menos 1 e aqui está o 1, certo? Vai ser meu intervalo de base aqui para poder comparar, porque a gente lembra que o nosso... Ah, eu tinha apagado, né? Lembra que o nosso u, se ele estiver entre menos u e 1, né? Ele vai ser 1 e 0, caso contrário. Então, vamos pegar o intervalo aqui de menos 1 até 1, para a gente poder analisar. Beleza. Olha só. Deixa eu botar um pouco maior aqui, certo? Ou depois depois eu faço ali de outro jeito. Então, para cá e para cá. Beleza. Olha só. Se esse meu t menos 1 até t mais 1 estiver para cá, né? Imagina que o nosso intervalo de integração... que o nosso intervalo de integração esteja para cá, ó. T menos 1, t mais 1. O que vai acontecer? Bom, se a gente considera o nosso u nesse intervalo aqui, né? Se isso aqui acontecesse, o nosso u, né, ele cairia todo antes de menos 1. E, como a gente já viu aqui, se nós tivermos o nosso u antes de menos 1, tem que ser 0, né? Então, significa que se o intervalo estivesse nessa parte, aqui f de u seria 0, a integral de 0, né? Em um intervalo que você quer aqui, integral definida de 0 num certo intervalo, vai ser 0 mesmo. Então, não vai fazer diferença pra gente aqui, certo? Então, se for antes de menos 1, eu sei que isso aqui vai dar 0. Agora, de maneira análoga, se eu tivesse o meu t menos 1 para cá, t mais 1 para cá, né? Se aqui tivesse o meu intervalo de integração, aqui estaria o meu u. O que aconteceria? De novo, o meu u ele estaria variando no intervalo que está fora do 1, né? Ou seja, ele está para depois do 1 aqui, e ele é 0 nesse caso. Então, de novo, você teria a integral de um certo intervalo de 0, né? E a integral de 0, né? De um certo intervalo aqui vai ser 0, tá? Então, aqui também, se eu tiver esse intervalo todo aqui para depois de 1, também vai dar 0 essa integral. Então, não vou me interessar aqui no caso,
Vou então agora analisar outros 3 casos que vão ser importantes para mim, certo? Que a gente já analisou o caso onde o intervalo esteja todo antes do menos 1, a gente analisou o caso do intervalo todo depois de 1, e agora vamos analisar esses 3 casos aqui, ó. Vamos lá. Vamos botar sempre menos 1 a 1 para a gente poder ser o nosso intervalo base aqui, né? Para a gente poder analisar, ó. Menos 1 a 1, menos 1 a 1, certo? Isso tudo é para poder analisar como é que a gente vai calcular essa integral, tá? Porque u está variando de t menos 1 até t mais 1, né? Então tem que saber onde que ele está para poder analisar essa integral. Bom, digamos que esteja nessa situação aqui, ó. Nós temos t menos 1 para cá e t mais 1 para cá, certo? Digamos ainda que nós vamos ter essa situação, o t menos 1 aqui e o t mais 1 aqui, ou seja, ou você tem aqui esse t menos 1 e t mais 1 pegando um pedaço antes de menos 1 e um pedaço depois de menos 1. Você tem essa outra situação onde você vai ter t menos 1 e t mais 1 pegando um pedaço aqui entre menos 1 e 1. E você vai ter uma outra situação pegando aqui, ó, o intervalo um pouquinho antes do 1 e depois do 1, certo? Aí nós temos essas 3 situações, porque as outras situações a gente já analisou, né? Que foi quando você tiver esse t menos 1, t mais 1 todo antes de menos 1 ou todo depois de 1. Bom, quando a gente tiver essa situação aqui, o que nós vamos poder colocar? Vamos botar aqui, ó, t menos 1, a gente quer que seja menor do que menos 1, né? Então vai ser um valor para cá, menor que menos 1. E vamos supor que esse t mais 1, ele pode chegar até ser menor, menor não, né? Ele vai ser maior ou igual, né, o menos 1. Bom, disso daqui, o que nós vamos ter, né? Essa parte aqui, se você simplificar menos 1 com menos 1, você vai ter t menor do que 0. E essa parte aqui, se você passa esse 1 para cá subtraindo, vai ficar menos 1 com menos 1 que dá menos 2. Então, você vai ter t maior ou igual do que menos 2, certo? Ou seja, né, o que nós vamos ter? Vamos separar aqui, porque aí, para deixar organizadinho os casos, né? O que nós vamos ter aqui, ó? T tem que ser menor do que 0 e t tem que ser maior ou igual que menos 2. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Menos 2 menor ou igual do que t menor do que 0, né? Ó, veja que t está menor do que 0. Aqui eu só escrevi, ó, veja que a abertura do símbolo continua para t, ó. Então, escrever t maior ou igual que menos 2, ó, escrever t maior ou igual que menos 2, é a mesma coisa que escrever menos 2 menor ou igual do que t, tá? Veja que a abertura do símbolo continua para o t, tá vendo? Isso é só questão de saber lidar aqui com a desigualdade, né? Então, nós vamos ter esse caso aqui para analisar. E o que vai acontecer nesse caso, né? Aliás, antes da gente ver o que acontece na integral para esse caso, né? Vamos analisar os outros intervalos aqui, né? Ou será melhor já calcular a integral aqui? Eu já vou calcular a integral de uma vez, que aí você já entende aqui, né? Antes de eu discutir os intervalos. Vamos lá. Por que essa questão de intervalo aqui vai ser importante, né? Depois, se eu separar aqui, e aí a gente vai, né, calculando a integral. Bom, veja bem, né? Quando o nosso u, então, estiver nessa situação, vamos lá. Nosso u, ele está nesse intervalo aqui, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Ele está nesse intervalo aqui. Bom, e lembra, sempre a gente vai ter que lembrar que como é a nossa função f, né? Se a variável aqui dentro tiver entre menos 1 e 1, ó, toda hora ele apaga isso aqui. Se ele tiver entre menos 1 e 1, o resultado é 1. Se não tiver, é 0, certo? A gente tem que lembrar toda hora disso, beleza? Então, veja, o que vai acontecer ali, né? Quando esse meu u, olha só, quando esse meu u, para esse pedaço do u aqui, ó, que está antes de menos 1, u vai ser 0. Então, significa que aqui, ó, esse f de u vai ser 0, e aí vai dar a integral de 0, né? Num certo intervalo, que vai ser 0. Agora, quando o u estiver entre menos 1 e t mais 1, aí o meu f de u vai ser 1. Então, você vai aparecer 1 du aqui. Ou seja, essa integral aqui, né? Vamos colocar, ó. Quando você estiver resolvendo a integral, então, né? Voltar para o branco. Quando eu estiver resolvendo a integral de t menos 1 até t mais 1 de f de u du, certo? Isso aqui vai ser igual a... Vamos lá. Considerando que a gente está nesse caso, né? Isso aqui vai se transformar em de t menos 1 até chegar em menos 1, vai ser 0, né? O f de u, então vai aparecer 0 vezes du, o resultado disso vai ser 0. E o que vai sobrar, então? É só agora de menos 1 até t mais 1, certo? Porque lembra que diz t menos 1 até chegar em menos 1, o f de u vai ser 0. Só que de menos 1 até t mais 1, o f de u é 1. Então, aqui vai sobrar 1
du. Ok, beleza. Só que aí isso aqui vai ser o quê, né? Tranquilo, a integral de 1 du é simplesmente u, né? Porque a derivada de u dá 1. Isso aqui é avaliado de menos 1 até t mais 1. Então, agora eu substituo o nosso u. Eu substituo o nosso u por t mais 1 menos o u substituído por menos 1. Então, vai aparecer t mais 1 menos, agora o nosso u substituído por menos 1, vai ficar isso aqui. E aí vai dar o seguinte, t mais 2. Então, eu já achei o seguinte, que quando t está entre menos 2 e 0, o resultado daquela integral é t mais 2. Beleza. Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio para os outros intervalos, tá? Lembrando que nosso objetivo é fazer um esboço do gráfico da função g, né? E para isso eu preciso da expressão aqui da nossa g para poder fazer o esboço. Então, por isso que eu estou fazendo tudo isso aqui, para a gente analisar. Agora, vamos lá. Vamos analisar t menos 1 aqui nesse intervalo, t mais 1 nesse. Então, vamos pegar o seguinte. Eu vou imaginar que o nosso t menos 1, ele pode chegar até encostar aqui no menos 1. Então, vou botar que ele vai ser maior ou igual que menos 1. Vamos imaginar agora que o nosso t mais 1 também possa chegar até encostar ali no nosso 1, certo? Então, ele pode ser até chegar encostado em menos 1, então ele vai ficar maior ou igual que menos 1. Ah, não, desculpa. Esse t mais 1 aqui agora vai ser menor ou igual do que 1, né? Porque ele vai até encostar aqui, ele é menor se ele não encostar, e se ele encostar ele é igual, né? Então, vai ficar desse jeito. Então, aqui o que a gente vai ter se for nessa situação? A gente teria o seguinte, menos 1 e menos 1 ia simplificar, vai aparecer t maior ou igual do que 0. E aqui 1 ia simplificar com 1, ia ficar t menor ou igual do que 0. Bom, mas t maior ou igual do que 0 e ao mesmo tempo t menor ou igual do que 0, a única possibilidade disso aqui é o t sendo igual a 0, né? Então aqui é considerando t igual a 0. Bom, então aí o que é que vai acontecer, né? Lembrando que nesse intervalo, quando u estiver nesse intervalo, vamos de novo marcar o nosso u, certo? Ó, aqui agora eu estou considerando que o nosso u é um número, caramba, ele está nesse intervalo aqui agora, ó. Então o nosso u, ele está nesse intervalo. Aí se ele estiver nesse intervalo, ele vai estar todo dentro entre menos 1 e 1. E a gente já viu que se u estiver entre menos 1 e 1, o resultado dá 1, né? Da f de u. Então o que é que vai acontecer, né? Quando você estiver fazendo a integral de t menos 1 até t mais 1 de f de u du, vai ser igual a mesma coisa, t sendo 0 aqui, então vai ficar de menos 1 até 1, né? Porque a única possibilidade disso aqui é quando t for igual a 0. E aí você vai ter de menos 1 a 1 de f de u, lembrando que u vai ser 1, e aqui vai dar du, e aí vai ser simplesmente a integral de u, né? Vai ser a integral de 1 é u, vai ser avaliado de menos 1 a 1, então isso aqui vai ser, no lugar de u eu boto 1, menos, no lugar de u eu boto menos 1, então vai ficar 1 menos menos 1, vai dar mais 1, né? Essa parte aqui, e 1 mais 1 é igual a 2. Então, já estou vendo que para o nosso intervalo nessa situação, que é a mesma coisa aqui para o t igual a 0, né? Vai dar 2. Beleza. Agora vamos para o último caso aqui, ó. Vamos lá. Então, nós vamos ter aqui o nosso u, um número que ele vai estar nesse intervalo aqui, né? T menos 1, um pouquinho antes de 1, t mais 1 depois de 1. E aí vamos pegar o seguinte, ó, imagina que a gente pode ir arrastando aqui, né? Até que o nosso... vamos botar o branco. Imagina que o nosso t menos 1, ele pode ir aqui, ó. Ele vai ser menor do que 1, mas ele pode até chegar a encostar no 1. Então, t menos 1 menor ou igual do que 1. E o nosso t mais 1, ele vai ser maior do que 1, né? Aí é quando você tiver para essa situação aqui, né? Aí daqui você vai ter o que? Você vai ter, ó, menos 1 passa para cá, vai ficar mais 1. Então, vai ficar t menor ou igual do que 2. E aqui nós vamos ter t maior do que 0, né? Porque simplifica esse 1 e esse 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que intervalo, né? Isso aqui seria um intervalo que você vai ter, ó, 0 menor do que t menor ou igual do que 2, tá? Veja que t menor ou igual que 2, eu já expliquei, ó. Se você escrever t maior do que 0, é a mesma coisa de você escrever 0 menor do que t, né? Veja que a abertura do símbolo continua voltada para t, né? Isso é só questão de saber escrever as desigualdades conforme você precise. Então, vamos analisar. Nesse intervalo, então, o que vai acontecer, né? Ora, vamos lá. Nós temos aqui a
integral de t menos 1 até t mais 1 de f de u du. A gente já sabe que se esse nosso u ele tiver dentro do intervalo de menos 1 a 1, ele é 1 e fora desse intervalo ele é 0, né? O nosso f de u, né? Quando o nosso u tiver dentro desse intervalo de menos 1 a 1, a f de u é 1. E quando estiver fora, o u desse intervalo, a f de u é 0. Então, o que vai sobrar aqui? Olha só, vai sobrar só esse pedaço. Ó. Por quê? Quando for o nosso u mais do que 1 e menos do que t mais 1, né? Aqui vai dar 0, o nosso f de u, e aí apareceria 0 du, e aí vai dar 0 a integral definida naquele intervalo que você tiver. Então, o que vai sobrar é só o pedacinho aqui dentro. Ó. Então, vai ser o seguinte, essa integral vai ser a mesma coisa que você fazer de t menos 1 até chegar em 1, aí a nossa f de u vai dar 1 du, né? No caso de 1 até chegar em t mais 1 vai dar 0, por isso que eu até coloquei aqui só essa parte, né? Porque aí a integral definida, né, de 0 du vai ser 0. Então aqui vai sobrar o quê, né? Vai sobrar, de novo, a integral de 1 vai ser u e vai ter que avaliar de t menos 1 até 1. Quem é que vai ser isso? Você pega o seu u, avalia em 1, então vai ficar 1, menos, você pega o seu u e avalia em t menos 1. Então, esse aqui vai ser 1 menos 1 vezes t vai dar menos t, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, né? Você troca o sinal de tudo que está ali dentro. Então, vai dar 2, então vai ficar 2 menos t. Beleza, então olha só, nós achamos essas três possibilidades aqui, ó. O nosso t mais 2, o nosso 2 e o nosso 2 menos t. Para cada um desses intervalos aqui. Então, como é que fica a nossa g, ó? Agora, a gente pode construir a nossa g, tá? Vou tentar construir aqui para poder ver aqui, ó. Vamos lá, a nossa g ela ficou assim, ó, a g de t, né? Vamos lá. Olha só. Se tiver entre menos 2, aliás, vamos botar assim, né? Isso. Se tiver entre antes de menos 2, né? A gente já tinha visto que daria 0, né? Por quê? Porque lembra, né? Quando você tinha todo o intervalo para cá, né? Quando você tiver todo o intervalo sendo antes de nosso menos 1, né? Daria 0 e tal. Então, se você tiver... Porque a f de u seria 0, né? Então, antes de menos 2 vai dar 0. Entre menos 2 e 0, né? Então, agora, entre menos 2 e 0, nossa t vai dar isso aqui, ó. T mais 2. Se eu tiver o nosso t entre menos 2... vou ter que botar um pouco mais para baixo, porque senão... ou então botar um pouco mais para cá, ó. G de t vai ser igual a... Senão ia encostar aqui, ó. Vamos lá. Vai ser t mais 2. T mais 2. Se o nosso t estiver entre menos 2 e 0, então t vai ser menor ou igual... menor ou igual aqui, ó, do que o 2 e menor do que 0. Aí quando for igual a 0, né? Quando o nosso t for igual a 0, o resultado foi 2. Então, agora, ó, vai ser 2 quando o t for igual a 0. E ele vai ser, olha só, 2 menos t quando você tiver entre 0 e 2, incluindo o 2, né? E não incluindo o 0 aqui. Então, vai ser o seguinte, vai ser, olha só, vai ser... Vamos botar aqui, ó, 0 menor do que t menor ou igual do que 2. Tá? Que é esse intervalo aqui, aí vai ser 2 menos t. E fora, né? Ou seja, quando não for nenhuma dessas três possibilidades, é porque vai estar ou antes aqui do menos 2, né? Ou depois do 2. Nessas possibilidades vai ser 0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ali e vou botar caso contrário igual a 0, só para poder ficar mais fácil. Certo? Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui o seguinte, certo? Vai ser agora, olha só. Vamos voltar aqui. Opa, vamos voltar. Então, ó, vai ser 0, caso contrário. Caso contrário. O que é o caso contrário aqui, né? Quando não atender nenhuma dessas três coisas, vai ser porque o nosso t ele vai estar antes de menos 2, ou o nosso t vai estar depois de 2, tá? Bom, então quem é o grafo disso aqui agora, né? Vamos analisar. Bom, perceba que a gente pode avaliar aqui, ó, vamos fazer o gráfico aqui, né? A gente pode levar como referência, não, vou botar um pouco maior,
a gente pode botar como referência aqui, ó, no eixo... No caso, a variável é t, né? Então, na verdade, aqui o eixo x, né, vai ser a nossa variável t, né? E aí o nosso eixo y aqui, né? Pode continuar a se chamar de y, não tem problema. Mas aqui, em vez de ser eixo x, vai ser eixo t, digamos assim, né? Mas o t tá fazendo o papel do x aqui, mas enfim. Então, olha só. Se tiver... Aí vamos botar aqui o nosso menos 2 para cá. Vamos botar o nosso 2 para cá. Então, olha só. Se tiver entre menos 2 e 0, então daqui, né, menos 2 até 0, tem que ser o grafo de t mais 2. Mas qual é o grafo disso aqui? Se eu tenho t mais 2, isso aqui está no formato de uma função polinomial de primeiro grau, né, que é uma reta. Então, quando for exatamente menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. Então, ele vai pegar aqui, ó, vai cair em cima aqui do menos 2, né, para x, né, porque se x for menos, se t for menos 2, o resultado disso aqui vai dar menos 2 mais 2, que é 0. Então, o nosso y vai ser 0. Então, cai em cima do eixo x. Desculpa, eu falo x, mas é eixo t, né? Tem que lembrar disso aqui. Aí, quando você tiver de t até chegar em 0, quando fosse 0, daria 0 mais 2 aqui, daria 2. Então, eu sei que quando for t igual a 0, no eixo y, ele estaria aqui, ó. Eu vou botar, por enquanto, uma bolinha aqui aberta, ó. Por enquanto, tá? Depois a gente analisa aqui, ó. Uma bolinha aberta por enquanto aqui, no 2, certo? Porque é t menor do que 0. Então, t não poderia ser 0 aqui, né? Mas t menor do que 0, se eu chegar cada vez mais próximo de t igual a 0 aqui, eu teria mais próximo cada vez de 2 mais 0, né? Que daria 2, né? E aí você tem, então, aqui, ó, uma reta. Aliás, deixa eu colocar com a outra cor para ficar destacado. Então, nós teríamos aqui uma reta, ó. Isso que seria esse gráfico aqui entre menos 2 e 0. Belezinha. Aí, quando for exatamente t igual a 0, dá 2. Então, aqui que estava a bolinha aberta vai acabar ficando bolinha fechada, né? Depois, né? Quando eu fizer t igual a 0, tem que dar 2. Então, acaba fechando a bolinha aqui. E depois, olha só, quando for entre 0, né? Tirando o 0, e menor ou igual do que 2, né? Ou seja, antes de chegar a 2, tem que ser o gráfico disso daqui, ó, que é 2 menos t, que também é uma expressão para uma função polinomial de primeiro grau. O gráfico é uma reta. E aí, o que acontece? Quando for 0, se a gente imaginar aqui, quanto mais t se aproximar de 0, mais isso aqui se aproxima de 2 menos 0, que vai dar 2, né? Então, ele vai acabar tendo, digamos assim, né? T maior que 0 teria isso, só que a bolinha teria que ser aberta. Mas se já tem uma bolinha fechada aqui, aí a bolinha aberta em cima da bolinha fechada vai ficar fechado, vai dar 2. E quando t se aproxima de 2 aqui, ó, até chegar em 2 ali, aqui vai aparecer 2 menos 2, que é 0. Então, quando o nosso t for 2 aqui, ó, tem que dar 0, ou seja, para y, tem que estar em cima do eixo t. E aí aqui tem que ser uma reta. Por quê? Porque isso aqui é uma expressão de uma função polinomial de primeiro grau. E aí o que acontece? Para valores, aqui é o caso contrário. Então, se tiver antes de menos 2 ou depois de 2, tem que ser 0. Então, se o nosso valor de y vai ser 0 para esses valores para t, né? Então, vai estar em cima do eixo t, né? Então, ó, vai ficar para cá e vai ficar para cá, ó. Quando você tiver um nosso valor de t fora aqui do 2 e menos 2, né? Entre menos 2 e 2 vai ter uma coisa, fora de menos 2 e 2 vai ter isso aqui, 0. Então vai ser um gráfico como esse, ó, vem 0, não, vem aqui em cima do eixo t, aí sobe aqui nesse segmento de reta, depois desce aqui nesse segmento de reta e depois continua aqui em cima do eixo t. Esse vai ser o gráfico para a nossa função g. Tá? Veja que você precisou analisar com a integral, né? Então, e aí? Acertou, errou? Coloca na seção de comentários as suas dúvidas. É uma questão que você tem que dar uma análise legal nela aqui, mas dá para treinar um monte de coisa, certo? E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero te propor um exercício, tá? Que vai ser parecido com esse, para você justamente treinar, certo? Então, que vai ser esse exercício aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos botar aqui. Olha só. Resolve esse exercício. Eu mudei só o intervalo ali para nossa função f, né? E mudei também o intervalo de integração ali para g. E eu quero que você esboce o gráfico dessas funções. Na descrição vai ter como é que é a expressão da g, né? E aí você pode conferir suas contas. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. E se você chegou até aqui e não inscreveu-se no canal, por quê? As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Então não esquece de inscrever-se e aproveita também e já deixa o seu curtir, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui de resoluções de exercícios de cálculo. Até mais e tchau!